Sejam bem-vindos, adrenalinos, a mais um vídeo diferenciado aqui no Adrenaline. Eu sou o João Gans, estou acompanhado do Diego Kerber. Oi. E uma ilustre convidada, a senhora, desculpa. Eu sou tradicional, pessoa casada vira senhora. Então, eu sou a Grace, eu sou psicóloga, especialista clínica, faço atendimento de adultos, de crianças e de adolescente em consultório. Eu convidei a Grace para conversar aqui com a gente a respeito de uma dúvida que, na verdade, é uma dúvida que surge sempre, assim. Cada geração tem uma hora que ela vai aparecer de novo, que é tipo, oh meu Deus, novas tecnologias, meus filhos, eu vou smartphone, eu tablet, meu Deus, como que eu vou... É sempre aquela preocupação dos pais de dar a melhor educação possível para a criança e às vezes ficam meio perdidões de como abordar coisas que às vezes eram desconhecidas para eles. Isso veio um pouco à tona com o surgimento do Pokémon GO, que foi uma febre, foi uma coisa que estourou. E a gente, quando ia atrás dessas pautas a respeito desse novo aplicativo, a gente entrou em contato com alguns pais, um pessoal às vezes que tem, pais, filhos, que tem filhos, óbvio. E eles comentaram mesmo dessa dúvida, mas essa febre, ela é saudável, eu não sei o que lá. Aí partindo disso, dessa premissa, a gente vai expandir e falar um pouco mais a respeito de novas tecnologias e toda essa parte conectada, dispositivos conectados na vida do pessoal mais novo, cuja educação depende de vocês. Principalmente com as novas tecnologias, o mundo super conectado, muitas vezes a gente discute como isso muda a indústria, como isso muda o comportamento, como muda outros aspectos da vida, mas tem toda essa questão também educacional, como é que você lida com uma tecnologia dessas, mudando todas as interações, como lidar também com as crianças. Exatamente. Então, o que eu queria começar conversando com você é que justamente quando tem essa novidade, quando o próprio caso do Pokémon GO, ou surge um novo aparelho, lá em 2007, quando começou a surgir os smartphones, ou quando o próprio WhatsApp começou a fazer muito sucesso, todo mundo usava, geralmente os pais, ou o pessoal responsável, ou o pessoal mais velho, a primeira resposta é uma defesa, uma restrição, é uma coisa tipo, isso não deve ser legal, acho que isso não é bom para o meu filho. Você conseguiria nos dizer assim, de maneira, dar um contexto, por que será que isso acontece? A gente vai ter que pensar, no que vocês falaram, de que então a tecnologia ou qualquer mudança, a revolução industrial, ela vai mudando não só o contexto da sociedade, de onde a gente vive, mas também a formação da nossa personalidade, da nossa constituição enquanto indivíduo. Então, quando aparece uma nova tecnologia, a gente, enquanto ser humano, a gente vai buscar um lugar de segurança. O nosso lugar, a nossa tendência é buscar acomodação, é buscar um lugar seguro. Então eu, enquanto pai, enquanto mãe, acabo buscando aquilo que eu já conheço. Isso eu sei que funciona, eu fui criado dessa maneira. Então, tanto é que a gente vai ouvir muito no discurso dos pais, assim, mas eu fiz muito isso e não morri, Eu fui criado dessa maneira e... Não morrer, acho que é o primeiro objetivo de um pai em relação ao filho, é que o filho sobreviva. Isso, mas aí a gente começa a questionar enquanto profissional que a ideia é ampliar. Bom, será que a gente quer que os nossos filhos sobrevivam ou a gente quer que eles vivam, Que eles consigam aproveitar a vida deles de um outro modo. Então, o mundo vem mudando muito, as tecnologias, potencializam isso de uma maneira absurda, E a tecnologia muda muito rápido. Muito rápido, e aí isso gera muita instabilidade para os pais, porque eles não conseguem acompanhar, O que acontece? Uma criança, um adolescente, vamos pensar no adolescente, ele vai para a escola, ele tem as tarefas dele, mas ele consegue um tempo livre que ele pode se dedicar para ir no YouTube assistir o vídeo, para entender como é que funciona, ele tem todos os colegas da escola que estão falando sobre aquilo. Os pais não, eles vão trabalhar, eles vão cuidar da casa, eles têm uma série de outras atividades e às vezes eles não têm tempo para parar, para conhecer aquilo. Isso vai demandar uma energia, isso vai demandar um tempo para esse pai, para essa mãe, que é eu sair daquilo que já está organizado de alguma maneira e às vezes já está uma demanda muito alta no meu dia a dia, para eu poder parar e entender esse jogo novo que apareceu. O cara já se esforçou ao máximo para conseguir daquela maneira que está funcionando, conforme ele educa o filho, e aparece essa coisa nova e vai ter um gasto de energia aí para aprender a entender e conseguir ver se realmente aquilo pode ser bom. De tempo também. Do tempo mesmo, Essa insegurança seria agravada pelo fato de ser o filho, por ser uma coisa que está acontecendo com o filho e não diretamente com ele? É porque a gente é responsável pelos nossos filhos. E a sociedade cobra isso. Então, à medida em que eu tenho um filho que não se comporta bem,
a culpa é minha. Né? Então a gente brinca muito em consultório, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Porque a partir do momento em que nasce uma criança, tem um peso, né? Tem uma responsabilidade. Maternidade é linda. Mas não é só a maternidade, a paternidade também. E os homens têm muito isso. Tava querendo pular fora, você viu? Ah, maternidade é linda, tô indo pro México. O pai não tem culpa. E para os pais isso tem um peso maior, porque daí a gente vai pensar toda essa questão cultural, às vezes, de o homem, então, ele tem que ser o provedor, e ele tem que proteger, e ele tem que ser responsável, e muitas coisas acontecem, às vezes, no ambiente virtual que os pais não conseguem dar conta, eles não conseguem controlar. E aí vem a cobrança da família, dos vizinhos, como é que tu não viu? Era na tua casa? Né? Se a gente for pensar nas notícias que a gente tem de adolescentes que se envolveram em conflitos com a lei e a busca que isso tem de atrelar aos jogos, né? Então, assim, esse adolescente, ele ficava muito tempo jogando e aí ele, né, foi mais agressivo. Então, assim, aí como é que os pais não viram isso? E como é que os pais não fizeram nada? Então, esse caso da violência e ser muitas vezes relacionado aos games, a gente vê isso acontecer muito, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm muito problema com aquela coisa dos tiroteios públicos, a pessoa entra num lugar público, atira em todo mundo. Sempre vai ser relacionada a um game, a um jogo, e você... Talvez um dos motivos para isso seja porque os pais não estão inseridos nesse universo dos games, é algo que eles desconhecem. E aí vai pesar também a responsabilidade dos pais do garoto. Porque eles deviam ter visto o que estava acontecendo, eles deviam estar inseridos. Tem uma cobrança social nesse sentido, entende? Por que eles deixavam jogar tanto? Mas eles não perceberam que o rapaz estava tendo uma atitude diferente, né? Porque tem uma tendência de tentar voltar para a segurança, que é ter uma previsibilidade. Né? Então, de alguma maneira, as notícias acabam buscando isso. Vamos tentar entender o comportamento dessa pessoa, porque senão qualquer um de nós pode ser um suposto agressor aí, que vai sair a qualquer momento entrando numa escola e, né, buscando vítimas. Então, assim, vai se buscar uma previsibilidade. O que ele fazia para daí a gente não fazer, para daí a gente não tenha esse determinado comportamento. Só que quando a gente está falando de seres humanos, a gente não vai ter esse controle. Sim, exato. Claro. Eu já li a respeito disso, talvez um pouco do que acontece quando as pessoas têm uma tendência a culpar a vítima de casos de violência em geral, que é procurar o que aconteceu de fora da curva, diferente do que eu faço, que levou a acontecer isso com essa pessoa, porque eu não quero que aconteça comigo, na verdade. Né? Que é buscar de novo o lugar de segurança. Então quer dizer que se a gente não fizer isso, ou se a gente fizer assim, a gente vai ter aqui a nossa segurança garantida, né? A nossa tranquilidade, uma normalidade. Entendi. Mas como você lida? Porque quando você olha a indústria dos games, principalmente nos últimos anos, ela é basicamente violenta. A maior parte dos games são voltados para uma temática violenta. Normalmente você não está abraçando as pessoas, você está atirando nelas, normalmente você não está sendo legal com elas, você está matando elas em muitos dos games. Não, se você me oferecer um jogo que o objetivo é abraçar as pessoas, eu não vou jogar. Tranquilo. Às vezes ele pode ser divertido, vai saber. Então, como lidar com essa questão? Se todos os games são dessa temática, você não vai dar acesso a esse tipo de game? Então, eu acho que assim, o não dar acesso, ele é muito complicado. Qualquer extremo, pra mim, é muito complicado. Porque qualquer coisa de mais ou de menos vai fazer mal, né? Então, o que acontece assim? A gente vai prestar atenção, acho que, no conteúdo desse jogo. Então, tem jogos que podem ser violentos, né? Mas se eu tenho ali uma criança de 6 anos jogando esse jogo, é diferente de eu ter um adolescente de 14, 15 anos jogando esse jogo. Né? Então, assim, o problema não está necessariamente no jogo ser violento, ou só no jogo ser violento. O problema é qual é a função que esse jogo tem hoje na vida desse adolescente, desse adulto ou dessa criança. Né? Que é a mesma coisa, assim, porque a criança pode brincar de um conteúdo violento com uma vassoura, ela pode inventar que ela tem uma espada na mão, né? E tentar te matar, Enfim, quem não tem esse primo? Né? Quem não tem esse priminho? E isso é saudável, né? Então, assim, porque isso é a expressão de uma das nossas emoções, que é, enfim, a raiva. E a raiva, ela tem o seu viés funcional. A gente precisa lidar com a nossa agressividade. Então, não é tolhendo a criança de todo o conteúdo agressivo que a gente vai trazer uma vida emocional saudável.
A questão é a quantidade de conteúdo, porque veja, então esse adolescente, ele só assiste filme de ação, filme violento, ele só joga jogos violentos. Quanto tempo ele passa na frente das mídias? Quanto tempo ele passa na frente da televisão, né? E aí, que função isso está ocupando hoje na vida dele? Porque às vezes ele é um jovem que, num grupo, ele não consegue se inserir, mas lá no jogo ele é o melhor atirador. E aí ali ele vive algo da personalidade, do potencial dele que ele não consegue viver na realidade. Então o problema está nesse extremo. Por que ele não pode, então, investir um pouco desse potencial dele na realidade? Uma coisa que está ajudando nos tempos mais recentes é que os games competitivos online deixaram de ser uma coisa de nicho, e hoje em dia até os esportistas estão ficando famosos, estão se socializando por ser um bom jogador. Isso ajudou um pouquinho, não é mais uma coisa tão isolada. Os games eu vejo uma coisa com muito mais de contato agora também entre as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta sobre as classificações indicativas, porque nós temos os games, assim como os filmes, nós temos aquela separação normalmente indicado para tal idade até tal idade. A partir de. A partir de. Se quando você lida com isso, o pai ou quem tiver aí, né, um filho, precisa lidar com que game vai deixar ele jogar, isso é uma coisa maleável, que você pode entender, por exemplo, apesar de estar fora da classificação indicativa para o meu filho, eu vejo que ele tem perfil para lidar com isso, ele vai jogar de forma, se é que dá para dizer isso, saudável. Se dá para ser permissivo em relação a esse tipo de coisa, baseado no que você percebe em relação ao seu filho. Sim, eu acho que é o ideal, né? O ideal é que eu, enquanto pai, enquanto mãe, me proponha a jogar aquele jogo e que eu conheça aquele universo. Que conteúdo tem ali? A mesma coisa acontece com os vídeos, né? Os vídeos do Minecraft, né, foram assim a sensação para as crianças. Explodiu isso aí. Né? Então assim, eu vou, meu filho só quer ver vídeo e ele passa horas vendo esse vídeo no YouTube e ele abre mão do desenho para ver esse vídeo no YouTube. Matou a TV Globinho. Tchau, TV Globinho. Foi que matou a TV Globinho. Bons tempos aqueles sábados de manhã. O problema, né, é que alguns desses vídeos, eles são para adultos, né? Ou eles têm ali uma linguagem que não é uma linguagem adequada para criança. Mesmo sendo Minecraft o que está na tela. Exatamente. Então, tem um palavrão, né? Tem uma linguagem, né, que não é adequada para aquela idade. Então, o que a gente orienta? Às vezes, mas o meu filho adora ver. Então ele vê sem som. Né? Tem essa negociação. Mas ele gosta de ver aquele cara lá que ele se identificou com aquele cara, né? Ele acha aquele cara engraçado. Tem algumas pessoas que fazem vídeos voltados para criança e que a linguagem, é possível. Mas tem outras pessoas que não, né? Então, assim, uma das possibilidades é, se você quiser assistir esse vídeo aqui, esse vídeo é sem som. Então, você vai prestar atenção no que está na tela e não no que está sendo bombardeado ali, né, nos seus ouvidos naquele momento. De novo, trazendo um pouco aquela coisa que realmente acaba tendo que se inserir, acaba tendo que ver o que está acontecendo, tem que descobrir um tempinho para fazer isso, para realmente conseguir direcionar melhor. Isso que tu falou, assim, da classificação indicativa, acontece com os brinquedos, com os jogos de caixinha. A gente compra jogos que tá lá, né, para maiores de 3 anos, mas a gente dá para as crianças menores de 3 anos. Por quê? Porque a gente se propõe a ficar junto com elas. Pra ela não engolir. Não vai engolir nada. Exatamente. A primeira coisa que eu penso é que né? tem então, coisa assim, que não pode engolir, por isso que precisa ter mais de 3 anos. E aí assim, o que acontece? Ali a gente se propõe a sentar junto ou a ficar sob supervisão do adulto. Por que com as mídias, né, digitais a gente não se propõe a ficar junto? Porque vídeos de Minecraft são muito chatos. É porque o jogo de caixinha a pessoa já conhece mais, já tá no passado dela, né? Sim. É uma coisa com aquela qual ela é mais familiar. Sim, assim, tem algo que é mais fácil a gente brincar com os nossos filhos daquilo que a gente gosta de brincar. Então, vão ter pais que são ligados à tecnologia, que vão gostar de dar videogame pro seu filho, que vão gostar, né, de jogar junto, de brincar, de assistir vídeo, vamos assistir o vídeo, enfim, vamos... e tem outros pais que não, né, mas eu acho que o que é importante disso? É pra gente pensar enquanto pai, essencialmente, se eu sou um pai ou uma mãe que não faz parte desse universo digital, que talvez esse seja um conteúdo que possa me aproximar do meu filho, né? Que deixa eu ver o que é esse teu jogo aí. O que tu tá fazendo aí? Como é que se joga? Me ensina. Né? Então, é uma possibilidade de aproximação, só que o que a gente vê, né, é muito mais, assim, às vezes, do adolescente, essencialmente, que, menino, não vou te ensinar,
né? Tipo, ai, que chato, mas tu não sabe, tu não joga direito. Então tem também no movimento do adolescente um movimento de querer se distanciar dos pais, o que já gera uma aflição para os pais muito grande. Existe, eu queria comentar, existe um pouco isso também do adolescente não querer que os pais saibam, né? Dele querer ter aquilo pra ele, tipo, isso é uma coisa que é minha, que eles nem imaginam do que acontece. E como lida com isso, como adolescente que quer te deixar pra fora? É porque o que acontece? A adolescência é um período de diferenciação, né, de identidade. Quando a gente chega na adolescência, a gente quer dizer que a gente não é mais aquela criança que a gente era, né, e que a gente é aí alguém no mundo, que não é como os pais. Né? Então, assim, eu quero ser muito diferente da minha mãe, eu quero ser muito diferente do meu pai. Vai ficar igual a ele, ficando igualzinho, vai ficar igual depois, mas por enquanto tá fingindo, entendi. Porque eu preciso me diferenciar pra me, assim, instituir no mundo como um ser, né, único e autônomo. Uma busca pela individualidade. Exatamente. Né? E aí, isso é muito aflitivo pros pais. Né? Porque eles vão percebendo que eles vão perdendo o filho, né? Essencialmente pais que tendem a ser mais controladores, né? E aí o que acontece? Se essa criança ela não teve a oportunidade, né, de assim, ser autônoma nas suas escolhas, né, de poder mostrar um pouco aquilo que ela gosta, os seus desejos, as suas necessidades, na adolescência ele também vai tendo essa dificuldade nesse sistema familiar, muitas vezes, de dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. E ali no jogo é o lugar onde ele é o dono. Aqui eu sou do jeito que eu quero ser. E aí eles criam uma persona ali na internet, né, eu sou desse jeito, eu sou, né... Eu tenho um personagem aqui que eu construí e que se relaciona com as outras pessoas nos fóruns, enfim, ou dentro dos jogos. E às vezes os jogos violentos são um lugar onde eu posso colocar a minha agressividade. Porque tem uma demanda, às vezes, familiar de que eu seja muito bonzinho, de que eu seja muito obediente, de que eu não chute o negócio que está no meio do caminho, de que eu não bata a porta, de que, né? Então, assim, eu preciso ser muito comportado. Lá eu consigo me expor de uma outra maneira. Passando dessa perspectiva, então, num ambiente onde é mais, vamos colocar, eu não queria falar saudável porque é meio abrangente demais, né? Mas assim, num ambiente em que tá tudo ok, o cara é legal e ele tem uma boa distinção do que é real, do que não é real, você diria que essa situação dele ter uma válvula de escape para a agressividade dele pode ser até benéfico? Pode ser positivo. Tipo, jogar um jogo a questão violento. é que, assim, ó, o que acontece? A gente vai dizer que muitas vezes ele jogar a agressividade dele só nas mídias digitais, a gente vai dizer que é um processo de banalização. Por quê? Porque às vezes eu vou precisar utilizar dessa minha agressividade numa perspectiva em que ela seja assertiva pra te dizer, olha, eu não quero ir na festa contigo. Olha, eu não gostei do que tu fez. Não, eu não quero que me chame de orelhudo, eu não quero que diga isso pra mim. Ou, enfim... Qualquer outra coisa que eu precise dar limite. Tipo, para de bater com a vassoura, com o exemplo do menino que usava como espada lá do começo. Isso, né? Então, assim, para eu conseguir dar limite, eu vou ter que utilizar a minha agressividade. Se eu fico fugindo e utilizando a minha agressividade só no jogo, lá fora eu vou estar sempre subjugado. E aí é aquela pessoa que dizem, bom, mas ele era tão introspectivo, né? E aí, de repente, ele... Sim, se realmente transformar o jogo não só numa válvula de escape, mas num mecanismo de fuga mesmo, nesse caso. De fuga, exato. Entendi. Então, saindo um pouco dos games e trazendo para uma questão que eu considero um pouco mais complexa, que é o negócio do smartphone, do tablet ou do computador em si. Tipo assim, a gente vive, como o Diego falou no começo, num mundo que é cada vez mais conectado. E você como pai, pensando na educação da criança, no futuro dela, é importante que essa pessoa, ela saiba lidar com esse mundo conectado, que ela saiba lidar com a internet, porque isso vai ser pedido dela, de certa maneira, no futuro, eu imagino. Só que também tem os perigos que vêm dessa vida conectada e as preocupações de, vou dar meu smartphone pro meu filho, como é que vai ser isso, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho mais nesse sentido, assim, tipo, quais são os reais problemas que essa conectividade pode trazer na vida de uma criança em frente às possíveis vantagens? Tá. Assim, ó, a primeira coisa que a gente vai pensar não é dar... Nada quando a gente é pai e mãe, a gente dá e tá pronto. Então, eu não vou dar um smartphone ou agora eu comprei o computador pra ele e tá resolvido. Lá no quarto brincar. Isso, né? Então, assim, ó, eu acho que a gente tem aí um avanço da tecnologia que não vai voltar.
né? A tecnologia só vai daqui para frente, né? Evoluir cada vez mais. Então, assim, ó, não adianta a gente pensar em privar as crianças do uso da tecnologia. Porque senão, assim, eu vou tirar elas de dar condição para um futuro, que é isso que tu tá falando, bom, lá na frente vai ser exigido isso delas, né? Mas eu também vou tirar elas do agora, né? Porque na relação social com outras crianças, as outras crianças também brincam, né? E aí, mas o meu pai não deixa eu jogar, então ali eu tenho uma exclusão. Todo mundo tem um smartphone, eu não tenho. Né? Não que a gente precise agora dar para os nossos filhos tudo que os filhos dos outros têm. Porque esse fulaninho pular da ponte... É o clássico, né? esse. Então, assim, ó, não é que a gente vai, então agora, então vamos todos dar tudo para eles porque os outros têm. Não, não é isso. Né? Mas a questão é a gente poder ver, tá, então eu não quero dar para o meu filho um smartphone, mas eu vou deixar ele jogar no meu. Né? E aí ele vai ter um tempo para poder jogar no meu. Por quê? Porque no jogo... ele vai desenvolver um pensamento lógico, ele vai desenvolver um raciocínio crítico de situação, então ele vai pensar ali, ele vai ter que criar uma estratégia para passar de fase, ele vai ter que se arriscar, ele vai ter que aprender a lidar com a frustração porque ele não passou. Sim, Mega Man. E também, com certeza, o próprio fato dele aprender a manejar um smartphone no processo... Sim, a gente vai ter ali uma função, tanto uma função motora quanto uma função cognitiva, né, cerebral, que vai estar ali funcionando e trabalhando para que tenha um aprendizado. A questão é que vai ser um tipo de aprendizado, ele vai precisar desenvolver outras habilidades. Né? Então, não é só deixar ele jogar o joguinho que vai ser o suficiente. Ele vai precisar de outras formas de brincadeira para desenvolver outras habilidades motoras, emocionais e sociais. Né, que é a função do jogo. Então, assim, ó, a gente vai pensar aqui, quais são os benefícios? Tem benefícios? Tem benefícios. Ele vai desenvolver essa quantidade e tantas outras, né, habilidades que a gente vai pensar, habilidades ali, né, as habilidades motoras finas, né, são bem desenvolvidas, até porque agora cada vez menor o telefone, né. Então, mas já inverteu, agora estão cada vez maiores também. Isso, é verdade. Então, assim, o problema tá de novo nos extremos. Ele tá fazendo só isso, ele tá só jogando no computador, ele não tá saindo pra brincar. Porque o que acontece com o jogo do computador? Mesmo lá, vou voltar no Minecraft, que foi o que mais apareceu no consultório, né, nos últimos tempos. Por mais que ele possa criar cenários, ele tem ali as peças que dão pra ele, né, assim, uma previsibilidade daquilo que ele pode e que ele não pode fazer. Então, não é um brincar livre. Né? E aí a questão, se a gente está falando da criança, o desenvolvimento da criatividade vem do brincar livre. Né? O jogo, ele tem um direcionamento, ele tem um caminho que eu preciso seguir, que é importante porque eu vou ter que aprender a esperar a minha vez, porque eu vou ter que aprender a desenvolver uma estratégia, mas também é importante eu poder brincar livremente, poder criar a minha brincadeira e mudar a peça, e se a peça não cabe, então, eu rasgo o papel e faço do tamanho que eu quero fazer, né? Eu ter essa liberdade vai desenvolver uma série de outras habilidades. E aí a questão, quando tu falas assim, os benefícios e os malefícios, muito tempo na frente do celular, do computador, a gente vai começar a ter também uma interferência hormonal, né? Porque a quantidade de luz, né? O Thiago adora. A gente tem 200 luzes viradas pra gente. Então, essa quantidade de luz que a gente tem, e aí nós adultos também, né, vão influenciar na produção de melatonina, né, que é o hormônio do sono. Então, muitas pessoas desenvolvem, e aí falam assim, não, mas eu jogo de madrugada porque eu não consigo dormir. Não, você não consegue dormir porque você joga de madrugada. Isso, né, então assim, de a gente poder ter esse cuidado, então tem alguns cuidados que a gente pode ter, né, eu vou deixar o meu filho jogar, mas eu vou deixar ele jogar de manhã ou à tarde, né, às vezes é difícil porque hoje as crianças passam o dia inteiro na escola. Sim, né. E aí, quando chega a noite, é o período que elas vão assistir televisão ou vão jogar. Assistir e aí, Minecraft. em seguida, elas têm que dormir, né? Enfim. Entendo. Tava comentando do brincar livre, tipo, mesmo um jogo que nem o Minecraft, né, que é um jogo que é voltado justamente para a criação, ele te dá inúmeras possibilidades, mas mesmo que elas pareçam inúmeras, na verdade elas são numeradas, né? Existe ali uma restrição que não se compara a pessoa brincar com um amiguinho mesmo, não sei o que lá. Com o Lego. O Lego, adoro o Lego. Que é a comparação que se faz, não, mas o Minecraft é o Lego virtual.
Sim, mas o Lego aqui, eu posso pegar um Lego e juntar com o copo, se eu quiser fazer uma outra coisa. Eu posso pegar um outro brinquedo e montar dentro de uma outra caixa, né? Eu tenho possibilidades que não são finitas, né? As minhas possibilidades envolvem eu perder as peças, normalmente. Eu fazia muito isso de juntar com outros bonequinhos, aliás. Assim, fazendo uma comparação nessa questão da sociabilização, daí já um pouco mais velho, eu acredito, mas na internet acaba se sociabilizando, conhecendo outras pessoas que gostam das mesmas coisas, tá num fórum, tá num blog, no próprio YouTube comentando ali, interage com essas pessoas que estão ali procurando esses mesmos interesses. Isso é um nível de sociabilização. E as pessoas, elas imediatamente acham que esse tipo de sociabilização não se compara à sociabilização cara a cara, pessoal, que são níveis de diferença. Assim, eu parto do pressuposto que realmente é piorzinho, mas eu queria, assim... É o termo técnico. Uma relação piorzinha. Eu estudei pra isso. Mas então, na verdade, eu não tenho termo técnico, então eu queria realmente esse feedback seu nesse sentido, assim, realmente tem essa diferença? Qual é a diferença? Não colocando em termos de pior e melhor, né, mas assim, realmente fazendo uma comparação. É que essa relação aqui, ela exige muito mais afetivamente, vai exigir muito mais habilidades do que se a gente estivesse agora falando pelo computador. Pelo WhatsApp, como a gente faz contato, enfim, né? Por quê? Porque ali eu vou poder pensar, eu vou poder parar para refletir, eu escrevo de novo, eu apago, eu de alguma maneira consigo me proteger. Né? Então, assim, quando tem, né, eu tô aqui falando contigo, ele tá olhando, então causa um desconforto, né? Porque eu não tenho essa eu posso olhar pro outro lado, causando desconforto aí, umas coisinhas. Mas por quê? Porque assim, eu não tenho essa previsibilidade do que vai acontecer. Lá eu tô falando contigo numa janela, né? Eu tô sabendo o que tu tá lendo, né? Então, de alguma maneira, ela é uma relação mais segura do ponto de vista de que não tem uma demanda tão grande. Né? Quando a gente está aqui conversando, tem a demanda de que tu olha para baixo, aí tu cruza o braço, aí isso já me traz muitas informações, né? Bom, ele não só tá fiquei achando pensativo. interessante. Não, só fiquei pensativo. Isso, ok. Só fiquei pensativo, gente. Mas aí, veja que eu vou ter que lidar com tudo isso que tu tá trazendo, que são uma série de informações juntas que é muito diferente. Claro que na linguagem escrita a gente tem também lá as pontuações, né, tem as carinhas que tentam, né, dar um pouquinho mais, assim, de personificação mesmo, né, dessa emoção que está sendo transmitida ali. Mas a relação cara a cara exige muito mais. E aí, acho que quando a gente vai falar de criança e adolescente, tem uma preocupação muito grande, assim, que é na idade da infância e da adolescência, eu ainda não tenho, às vezes, noção para fazer julgamento. E aí, eu me deixo envolver por uma série de contextos, né, e de linguagens, porque eu estou buscando iguais, porque eu estou buscando, às vezes, ser compreendido, porque, às vezes, eu estou buscando, né, um lugar onde eu encontre alguém que me entenda e que fale a minha linguagem. E aí, a grande preocupação dos pais é em relação à pedofilia, em relação, né, aos assédios que podem acontecer, porque a gente vai ter adultos que conseguem se utilizar dessa vulnerabilidade infantil e do adolescente. Imagina, o adolescente já está procurando aquele distanciamento dos pais para buscar individualidade, os pais ficam fechados do lado de fora e tem uma pessoa na internet que não sabe quem é e que sabe justamente cair em cima disso, né? Então, realmente essa questão, isso é muito feito assim, às vezes o pessoal censura um site, ou então... Qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Principalmente com adolescentes que estão fazendo de tudo para você não ver o que eles estão fazendo. Então, assim, tem algumas possibilidades, né? Que é talvez deixar o computador em um lugar da casa que não seja no quarto do adolescente, então que possa ter o trânsito de pessoas que de alguma maneira possam estar observando, né, qual é a linguagem ou o que está ali na tela, o que está acontecendo, mas veja que o adolescente ele vai estar buscando justamente essa individualidade. Então, o diálogo é muito importante nesse momento, assim, né? Essa aproximação. E nesse sentido, assim,
buscar compreender que esse adolescente vai precisar de um momento de individualidade. Muitas vezes os pais não respeitam essa individualidade, o que afasta mais ainda os adolescentes. Entendi, às vezes não vontade de estar se inserindo sempre ali, não vê a hora de dar um pouco mais de corda para a pessoa ficar um pouco mais à vontade. Eu vejo que a dificuldade ao longo de toda essa discussão é que a gente não vai conseguir dar uma fórmula pronta. Por exemplo, a hora que eu vou dar um smartphone, não sei. A hora que eu vou deixar ele ter mais acesso ou não, não sei. É uma questão muito de... primeiro ter que conviver, então, mais com o filho e ficar procurando onde está o equilíbrio entre dar espaço, não dar espaço, usar, não usar. É que assim, acho que a grande sacada é talvez utilizar a tecnologia para aproximar, né? Hoje, quando eu recebo crianças e adolescentes no consultório, o que eu falo para os pais? Olha, eu tenho celular, eu tenho tablet, eu tenho computador, né? E aí eles riem, né? Eu falo, bom, eu preciso compreender que universo é esse. Então, talvez eles saiam da sessão contando, bom, a gente ficou assistindo o vídeo do Minecraft. A gente ficou jogando o joguinho que eu queria jogar. Por quê? Porque eu vou precisar entender qual é a associação que ele está fazendo, o que ele encontra ali no jogo que ele não quer sair daquele jogo. Sim. Né? E muitas vezes os pais ficam muito aflitos e aí eles acabam indo na contramão, assim, que mas tu não sai da frente desse computador, né? Ao invés de talvez aproveitar e dizer, mas o que tu tá fazendo aí nesse computador que é tão interessante, que é tão legal, eu também quero saber, né? Eu também vou baixar o jogo no meu celular e a gente vai jogar junto, né? Sim. Só que aí também poder entender que ele vai querer um momento que seja só dele. E aí fortalecer essa relação de confiança. Às vezes é muito difícil para os pais poder confiar, né, na própria educação que eles deram para os filhos. Fica inseguro, né? Exato. Isso remete ao próprio Pokémon GO, porque ele é um aplicativo que levou as pessoas para sair para andar na rua. E principalmente na primeira explosão, na primeira febre, os primeiros fins de semana, eu via muito os pais com os filhos jogando junto, realmente acho que tentando fazer essa aproximação e esse entendimento, né? O filho pequeno quer sair na rua e tem os perigos da rua normal, fora aplicativo, qualquer coisa, a criança vai ser atropelada. Mas daí o pai quer sair junto para fazer essa supervisão e já acho que fazendo inclusive essa que você está falando agora, né? Acho que o Pokémon GO, ele auxiliou no sentido de que levou para a rua, né? Ele proporcionou um pouco mais de interação com o ambiente, embora tenha como qualquer outra coisa. Se eles vão jogar bola na pracinha, a gente vai ter que prestar atenção, né? Se a bola não vai para a rua, e aí a gente sempre diz que atrás de uma bola sempre vem uma criança, né? Então a gente vai ter que estar atento a isso. A questão é que alguns pais se disponibilizam um pouco mais, em função de tempo, em função, né, de disponibilidade cultural, muitas vezes, né, alguns pais se restringem, acabam sendo muito rígidos às novidades, às novas tecnologias. E aí, quando vai falar do Pokémon, eu acho que o Pokémon, ele trouxe um pouco isso, sim, tanto para as crianças e adolescentes quanto para adultos, assim, né? Eu vi muitos adultos falando, agora eu e meu marido, a gente sai para caminhar juntos, porque ele quer caçar o Pokémon, né? E aí ele vai caminhar comigo, né? Então, eu conheço uma pessoa que ficou muito satisfeita com esse jogo, porque o marido caminha com ela na beira-mar agora. Meu cachorro adora. A gente caminha mais longe agora, toda vez que vai passear. Sim, não existe realmente fórmula pronta, como o Diego estava mencionando, mas parece que num panorama geral, assim, a gente poderia dizer, em primeiro lugar, que é difícil mesmo, galera. É difícil porque é difícil mesmo. Só que manter uma mente aberta costuma ser vantajoso. Sim, se disponibilizar. Né? Eu acho que a palavra é eu estar disponível para viver aquilo com aquela criança ou com aquele adolescente naquele momento. Eu olhar de perto, eu poder estar junto. Então, eu vou ver lá a classificação indicativa, mas eu conheço meu filho, eu sei que ele dá conta, né, de montar esse joguinho, seja ele porque ele é com as pecinhas pequenininhas, mas eu sei que ele não vai colocar na boca, mas nem por isso eu vou deixar ele sozinho com o jogo, eu vou lá de vez em quando olhar. Claro. Então, o que acontece? Isso que acontece, né, no mundo real, também pode acontecer no mundo virtual. Então, de a gente se disponibilizar a estar junto, a conhecer, a se aproximar,
Surgiu um Pokémon GO, eu baixo no meu celular, vou ver o que tá acontecendo. Vou ver o que tá acontecendo, eu vou ver como é que é, né? Eu não vou dar isso pro meu filho porque isso não tá de acordo com aquilo que eu acredito, né? Mas o que então eu posso dar pra ele? Então tá, o Pokémon GO não, mas que outro jogo ele pode ter de interação com os colegas da escola, né? Sim. Porque hoje a tecnologia o que acontece? Eles vão pra escola, aí eles ficam na escola aquele tempo, quando eles saem, eles vão pro WhatsApp ou pro Facebook, e aí eles ficam lá a tarde inteira falando, né? E aí eles falam sobre o vídeo, sobre o jogo, e aí se eu não jogo, se eu não vejo o vídeo, eu tô excluído. Entendi. A gente passou um pouco por cima disso e acho que essa é uma situação que acabou ficando um pouco agravada pela tecnologia em alguns casos, que realmente acontece muito isso. Tem o negócio que é o fenômeno, e aí a criança, de certa forma, se sente meio que obrigada a fazer parte daquilo, né? E acho que essa parte realmente complica um pouco, porque o Pokémon GO de novo, que tava todo mundo jogando, aí a criança tem um pai que não quer que ele jogue. É uma situação complicada, porque você mencionou, posso dar aqui um substituto. Falar, não, você não vai poder o Pokémon GO, mas a gente faz isso aqui. Mas as crianças querem o Pokémon GO, porque os outros estão jogando Pokémon GO. Não tem como... É uma situação, como se contorna esse tipo de... E aí, daí de novo vem a disponibilidade, porque eu vou precisar sentar com meu filho e explicar pra ele o porquê não, né? Por que eu acho que aquilo não é adequado pra ele naquele momento, né? O porquê que eu vou optar, então, em dar a cartinha Pokémon e não o jogo, né? Aconteceu isso na minha casa, então a minha filha queria jogar Pokémon GO. Não, eu não vou baixar Pokémon GO no meu celular, porque enfim... Consome muita bateria. Exatamente, eu não estava disponível para aquilo que ia me demandar. E aí eu falei, bom, olha só, então quem sabe a gente compra cartinhas Pokémon, porque lá na sua escola também todo mundo joga cartinhas Pokémon, né? Então foi ir para outra área que tinha outras... Que tinha o Pokémon e que ela ia poder interagir com o Pokémon, que era a linguagem do momento. E aí tinha uma outra coisa, assim, que eu tento deixar bem claro com ela, que é assim, ó, a gente falou antes da questão, né, das luzes e de todo o reflexo que tem, não só hormonal, né, fisiológico, dessa exposição às mídias também. Então, assim, ó, se você quiser baixar o Pokémon GO, você vai passar um tempo jogando, isso vai diminuir o seu tempo de televisão. Porque hoje o YouTube, ele é a televisão, vocês falaram, né, o YouTube acabou com a TV Globinho, né, então, o YouTube, o smartphone, é a mesma exposição que a televisão, é o mesmo tipo de conteúdo, onde, de alguma maneira, eu tenho um corpo que está muito mais passivo e uma mente que está muito mais ativa. Então, eu vou precisar intercalar momentos em que esse corpo também esteja mais ativo. A tentativa do Pokémon GO me parece que foi um pouco isso. Entendo. Né? Vamos trazer esse corpo também junto. Os outros jogos, o Wii, né, que tem alguns jogos, né, de pular, enfim, de dançar, que é uma tentativa também de trazer esse corpo à tona pela demanda, né, de não só dos pais, né, de que meu filho tem que brincar na rua, né, mas por toda a nossa estrutura social hoje. A gente não tem mais disponibilidade para que as crianças brinquem na rua da maneira que elas brincavam, talvez, na nossa geração. Também entra como variável essa questão de que não é tão fácil mais brincar na rua como já foi. Bom, não existem fórmulas prontas, mas tem alguns sinais para você entender que a relação do seu filho com algum conteúdo não está sendo saudável? Ou, quem sabe, a sua própria relação com o filho e com o conteúdo não está funcionando direito? Eu acho assim, se a criança ou o adolescente não conseguem se relacionar de uma outra maneira, se socializar de uma outra maneira que não seja através do jogo, a gente vai começar a prestar atenção no tempo. Quanto tempo ele fica exposto? Né? Quanto tempo ele está investindo do dia dele ali? Porque se a gente pensar assim, hoje as crianças estão em média, no mínimo 4 horas na escola. Pensar numa criança que estuda à tarde, ela acorda 9, 10 horas, daí ela fica jogando até o meio-dia, à tarde ela está na escola e à noite ela chega em casa e ela quer assistir televisão ou quer assistir o vídeo no YouTube.
né? Qual é o tempo que ela tem de relação contigo enquanto pai e mãe, para que tu possa te aproximar, né? Qual é o tempo que ela tem de brincar livre, que não é uma brincadeira orientada, mas na educação física eles brincam, mas de novo é uma brincadeira orientada, como é no videogame, como é em outros jogos, né? Então, assim, não é a brincadeira em que eu vou criar e estimular a minha criatividade. Ah, mas é só para estimular a criatividade? Não, não é só para estimular a criatividade. O jogo, na vida infanto-juvenil, ele tem uma função essencial, que é de organização psíquica. Então, assim, ó, a criança e o adolescente, eles se organizam a partir do jogo. Então, eu vou colocar ali no jogo situações cotidianas que eu tô vivendo e vou repensar aquelas situações. Só que é óbvio que não é dessa maneira lógica, né, que eu tô falando, né? Você tá falando da organização psíquica. Então, assim, quando a criança faz um brincar livre, ela mesma tá estabelecendo as situações que ela vai reproduzir nessa brincadeira dela, e é isso que entra como uma organização psíquica, no caso. E aí, geralmente, ela faz o quê? Ela reproduz situações do cotidiano. Né? Então, se a gente observar uma criança brincando, ela vai reproduzir situações ou que ela viveu, ou que ela tá vivendo, às vezes da maneira como foi, às vezes ela vai mudar algum elemento de como ela gostaria que tivesse sido, vai criar novas possibilidades. O famoso ali. brincar de casinha, assim. Exato. Né? E aí ela vai construindo uma identidade. Se eu tenho um filho que tá só jogando um jogo violento, que identidade ele tá construindo pra ele? Que possibilidade de interação ele tá construindo pra ele? Porque então ele vê o inimigo dele lá e ele atira. E na vida real, o que ele vai fazer quando ele tiver um conflito, quando ele tiver uma dificuldade? Você me falou uma coisa que eu não gostei. Prático. A gente vai ver... a gente vai ver alguns adultos que fazem isso. Sim. Né? A gente vai ver algumas crianças que fazem justamente esse movimento. Que é, eu não gostei do que você fez. E realmente faz o movimento de destruir, assim, eu quero, né, eu vou te matar. Que é a expressão dessa agressividade. E no caso tá levando ao extremo de dar um tiro na pessoa, mas tem respostas bastante agressivas, um pouco menos extremas, que também podem estar partindo da mesma lógica, no caso. Né? O cara dar um soco, xingar e sair batendo porta. Tudo depende do acesso a armas a menores. Olha que é o que eu faço, como é que eu vou lidar? Então, assim, quando é que eu vou ficar preocupado? Ele não tem um outro repertório. Como é que ele vai construir um repertório de interação social se o jogo é só aquele? Talvez a gente possa pensar até pelo viés da tecnologia. Se ele só joga um jogo, ele não tem habilidade para o outro. Ele vai precisar desenvolver uma habilidade para um outro jogo, né? Então, nesse jogo da relação social, né, fora do ambiente virtual, eu vou ser exigido uma série de habilidades. E aí, quando eu fico só nesse ambiente, então, o tempo, né, assim, às vezes, e aí mas isso é muito, como é que eu vou dizer, assim, da responsabilidade dos pais, porque hoje em dia, os pais também estão muito conectados, né, então, às vezes, acaba sendo cômodo eu entregar um smartphone para o meu filho. Para ele ficar quietinho. Para ele ficar quietinho, né? Então a gente vai falar da chupeta virtual. A galinha pintadinha. A gente fica falando do que as tecnologias estão criando, mas pegando até o exemplo da TV Globinho, muitas vezes a TV Globinho era para pôr a criançada... Para ficar quietinho. Para ficar ali. A TV igual, né? Isso. E aí de alguma maneira assim, não pode ser usada a televisão, né? Na minha casa pode ser usada a televisão, só que ela tem uma função. Qual é a função? Então ela tem uma função de entretenimento. Quanto tempo a criança vai ficar entretida ali? Né? Então, assim, quanto tempo eu tô me disponibilizando nessa relação? Porque senão, fica ali, aí fica a manhã inteira. Se tu deixar a criança fica a manhã inteira, fica a tarde inteira, fica o dia inteiro, essencialmente jogando. Sim. Crianças não são muito famosas pela ponderação delas, né? Eles ainda não aprenderam, então eles precisam... Qual é o papel do adulto na vida da criança e do adolescente? É dar esse contorno, impor limites, né? Que é impor, assim... esse limite acaba limitando a possibilidade de escolha, né? E aí a gente entraria aqui numa discussão filosófica, assim, né? Que eu digo, então, talvez dar esse contorno e dizer, bom, olha só, 3 horas, 4 horas jogando é muito tempo. Né? Então você vai ter 2 horas no dia que você vai poder utilizar a televisão ou o computador. E aí dá para o adolescente, dá para a criança, né, essa autonomia de dizer, você vai querer assistir agora? Não é assim, sim. Né? De a gente poder ir criando também a responsabilização desse indivíduo por aquilo que ele está fazendo.
A questão do tempo é uma questão que você está retomando bastante, assim, que eu acho que entra bem nessa coisa de evitar exageros, que é a questão quanto tempo está fazendo só isso, quanto tempo está fazendo só aquilo, porque o dia tem uma quantidade de tempo finita e isso tem que ser distribuído de maneira que... Organizado. Uhum. Né? Então, às vezes a gente ouve os pais falando assim, ó, porque ele fica muito agressivo, porque quando eu falo pra ele desligar o computador que ele tem que fazer a tarefa, ele fica muito bravo. Bom, qualquer um de nós, se estiver fazendo uma coisa que quer fazer e for dito pra que eu faça algo que eu não quero fazer, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito irritado. Né? Então, assim, às vezes também tem aí uma tendência de culpabilizar, né, o jogo em função daquilo. E aí isso não acontece só com a tecnologia, né? A gente briga com o marido e fala, ele só quer ficar assistindo futebol, né? Então... Não, o nosso problema dessa geração é também estar no videogame, muitas vezes. Videogame igual. A gente está no videogame também. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que pensar, assim, qual é a função? E o que vai me preocupar? Ele não brinca mais com outras crianças. Entendi. A gente tá no restaurante e ele fica, não tem nada pra fazer. Se não tem o tablet, não tem o celular, não tem o computador, não tem nada pra fazer. Sim. Né? Então, vamos criar alguma coisa, vamos pensar, né? Talvez, hoje em dia, antes a gente via as crianças, sei lá, subindo nas coisas e tendo ideias, né? Que hoje as crianças não têm porque elas... estão aficionadas, sentei aqui, agora me dá o meu telefone. Pro dono do restaurante parece bom, na verdade, as crianças pararem de subir nas coisas, porque estão entediadas. E aí, às vezes, para os pais também, porque é o momento em que eu vou sentar e vou relaxar, né, e vou parar. Mas então, talvez a gente poder retomar aquelas brincadeiras de palitinho, sei lá, fazia pazinha com palitinho, empurrava e tinha, né, enfim, dobradura com guardanapo, de a gente criar outras possibilidades de interação. Pode acabar sendo um pouco tentador, então, para um pai, principalmente um pai ou uma mãe que trabalha muito e tem pouco tempo livre e às vezes quer um tempo para si. É muito tentador. É tentador deixar a criança quietinha no celular porque sabe que tá segura, né? Tá ali sentada no celular, não vai acontecer nada, não tá subindo em nada, então acaba sendo... Assim, a grande questão é que educar um filho, né, é muito trabalhoso, né? Então, assim, a gente vai, né, a gente vai precisar se disponibilizar para isso a todo momento. Então, hoje, o que acontece? Às vezes as mães utilizam, não quer comer a galinha pintadinha, né, ou o cocoricó, ou qualquer outra coisa. Olha aqui o bichinho, né, olha aqui. Né? E a criança não percebe que está comendo, né? Ela não percebe que está se alimentando. E aí ela vai perdendo essa percepção corporal daquilo que, bom, eu estou satisfeito, eu não estou satisfeito, como é que é a textura desse alimento ou não. E aí é o grande problema, né, da associação, então, entre os jogos, as mídias, do comer na frente da televisão, né? Mas a gente já está ensinando essa criança. Por quê? Porque às vezes é muito mais trabalhoso eu ficar ali dando a comida para ela, vai cuspir tudo, né? Vai me demandar muito mais tempo. E aí hoje em dia a vida é fast food, né? Assim, muito rápido. Então eu preciso de tempo, eu preciso ganhar tempo. E quando ela vê a galinha pintadinha, ela fica ali entretida e ela come. Então tá tudo certo. Então, acaba sendo um facilitador em muitos momentos. Então, os pais precisam cuidar para não cair nessa armadilha. Que às vezes acaba sendo. Porque é o equilíbrio. Não é que você não pode mais ficar usando galinha pintadinha de vez em quando porque a criança está enchendo o saco e você quer um pouco de silêncio. Você pode, às vezes, entregar. Se você balancear, tá tudo bem. Não pode virar, tipo, a criança só come enquanto tá passando episódio de galinha pintadinha na frente dela. Em alguns momentos a gente vai dizer que não pode, ou pelo menos, assim, não é nada indicado. Na hora da alimentação não é nada indicado nenhum tipo de mídia na mesa. E daí nem para os pais. Então hoje a grande dificuldade, a grande dificuldade que a gente tem hoje é que os pais consigam se alimentar sem estar com o celular do lado. Viu? Eu disse que eu não vou conseguir. Sim, não. Outro dia a gente foi ali fazer um happy hour, esse moleque não... É uma coisa, a gente brigava com ele, não, só um pouquinho. Eu vou acabar engolindo o celular junto com a comida, eventualmente. Porque... E aí, a grande questão é o exemplo, entende? Como é que eu vou dizer pro meu filho, olha, você não pode ficar jogando toda hora, mas tu fica olhando o WhatsApp toda hora. Isso entra um pouco numa coisa que é bem mais velha que a tecnologia, que é tipo, a pessoa tem os costumes dela e às vezes ela não quer passar pro filho, mas é um costume dela, ela não consegue evitar, né? E aí, essa relação de ser exemplo é uma relação muito importante. Sim.
né? Então, eu poder, no momento da alimentação, tirar as mídias sociais de perto, tirar da mesa, botar o telefone no silencioso e agora a gente vai comer, a gente vai prestar atenção nisso que a gente está fazendo. Isso por si só, né? Se a gente for olhar historicamente, o sentar à mesa com a família reunida já tinha essa função, né, de reunião. Hoje, quantas refeições a gente faz com as pessoas que fazem parte da nossa família? E aí, se a gente está reunido com essas pessoas e a gente ainda está pegando o Pokémon que está ali no copo, né, ou em cima do macarrão, enfim, né, eu tô deixando... Instagram ainda. Às vezes é um Pokémon raro, não tem como evitar. Mas tu não ia ver aquele Pokémon ali se o telefone não tivesse ali disponível. Esse é um outro problema. Vai anotando. Vai anotando. Então, assim, eu vou, por exemplo, cozinhar, eu vou fazer o almoço, ou eu vou tomar banho, ou eu quero ler um livro e a minha filha vai assistir um vídeo, né? Ou ela vai jogar um pouquinho o joguinho dela. Ok, não há um problema nisso, né? A questão é quando eu também começo a me utilizar disso pra... Não, então assiste um vídeo, tá? Então assiste a televisão, tá? Então vai jogar um videogame, porque aí eu não preciso ir lá pra rua com ela, né? Ela tá, de alguma maneira, sob a minha supervisão. Entendo. Bom, gostaria de fazer alguma consideração final para os nossos queridos usuários que acompanham o conteúdo. Talvez seja hora de deixar o pessoal jogar Pokémon GO na sua casa. É bom, passeia. Eu vou convidar todo mundo pra ir em casa, vou baixar o aplicativo. Eu acho que a questão é o equilíbrio, né? Eu acho que, assim, a tecnologia tá aí, ela tem seus prós e seus contras, né? Assim como qualquer outra coisa na vida, a gente poder saber utilizar, né? Então, acho que as crianças têm coisas a aprender com a tecnologia, mas elas também precisam ser ensinadas a se relacionar, né, com outras pessoas de uma maneira, né, mais real, né, mais próxima. E elas precisam dessa mediação dos adultos, elas não vão saber escolher sozinhas. Então, acho que o mais importante é os pais também não terem medo de poder dar esse contorno, de poder estabelecer regras, de ajudar, né, as crianças e os adolescentes a pensar, bom, então quanto tempo? Durante a semana vai ser esse tempo, no final de semana vai ser esse tempo, que jogo vai ser, como vai ser, né, de a gente poder construir junto a essa relação, que não seja uma relação criança, adolescente e tecnologia, né, e os pais excluídos dessa relação, né, ou que não seja os pais com a tecnologia e as crianças com a tecnologia, que a gente também vê, vários né? polos na casa, assim. Isso. Então, que a gente possa se aproximar, né, e se relacionar a partir da tecnologia. Bacana. Foi ao longo de toda a conversa foi o que eu mais notei, a questão de proximidade, realmente tempo. Dentro do possível, gastar tempo junto, né? Com criança, conviver dentro do possível com os conteúdos que ela consome. E principalmente o cuidado com os extremos. Desde o deixa totalmente livre até o você não pode, tem que ter um certo cuidado, então, quando você usa essas duas abordagens. Sim. E dar o exemplo, né, Diego? Não vou conseguir. Eu vou falar, tipo, filho, larga o celular. Eu tenho uma hora que eu preciso estar fazendo alguma coisa enquanto eu como. Esse é péssimo, então, ele é assim, tipo, ele é isso. totalmente assim. E aí as crianças e os adolescentes hoje, eles têm muito isso, assim, eu preciso estar fazendo alguma coisa, tá, mas o que a gente vai fazer agora? Não, agora a gente vai ficar sentado aqui, tá, mas a gente vai ficar só sentado? Isso é método de tortura, gente. A pessoa não fazer nada sentado numa A gente cadeira. tem um perfil muito multitarefa, né? A gente tá sempre fazendo muita coisa ao mesmo E tempo. aí isso, de novo, é exemplo, é os pais, né, porque eles estão, o tempo tem filhos. Não, só um cachorro. Esse não tem problema, deixa ele assistir o que ele quiser. Tá, Pois é. porque a gente tá o tempo inteiro dando conta de muitas demandas juntos, né? A gente tá, sei lá, com a comida no fogo, tá botando a roupa pra lavar, daí tá respondendo aqui o telefone, aí tá pensando na agenda de amanhã, e aí tá querendo cuidar, mandar o outro lá arrumar tal coisa. Eu já Então, parei assim, na segunda opção, eu não faço 3 ao mesmo tempo, então... Então, a criança não consegue parar também. Aí ela tá olhando o vídeo aqui, tá respondendo o Skype lá, tá com uma outra janela aberta, com uma outra coisa, né? E aí a gente tem um excesso. Bom, a gente agradece muito a sua visita, Grace. Acho que ajudou bastante a entender melhor alguns aspectos e trouxe aí um feedback que a gente não costuma trazer aqui na Adrenalina. A gente vai falando e às vezes até joga opinião a respeito de, principalmente essa questão da violência em games, é uma coisa que a gente já conversou muito aqui. É interessante ter uma visão de fora, de vez em quando, de outra formação, né? A gente pede aos usuários que deixem o seu feedback, joinha pra cima, joinha pra baixo, sejam educados, a gente tem uma convidada. Exatamente, não faz feio nos comentários. Eu sei que é YouTube, eu sei que vocês são bem raivosos aí embaixo.
Mas assinem o canal para não perder os nossos conteúdos, principalmente esses extras que chegam sem aviso. Toda sexta-feira tem videocast Adrenalina às 19 horas. E nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.